A União Europeia é um dos projetos políticos e econômicos mais ambiciosos da história moderna. Criada após as devastadoras guerras do século XX, ela surgiu com o objetivo de garantir a paz, a cooperação econômica e a integração entre os países europeus. Durante décadas, esse projeto foi visto como um grande sucesso e fonte de inspiração para diversos países e comunidades e sistemas internacionais. O bloco expandiu seu mercado comum, viu a adesão de quase todo o leste europeu, criou instituições supranacionais, estabeleceu uma forte burocracia comunitária, criando agências e políticas compartilhadas entre seus membros, e gerou uma moeda compartilhada, o euro. No entanto, mudanças bruscas acontecem no cenário mundial, que afetaram as políticas europeias. O que antes era visto como credibilidade e inspiração devido a problemas e questões internas, contexto global, choques e crises mal geridas, nas últimas décadas uma série de eventos colocaram em dúvida a estabilidade e o futuro dessa união. Para compreender o debate atual sobre uma possível crise, até a ruptura ou fragmentação da União Europeia, é importante lembrar que o projeto europeu não cresceu de uma vez. Ele começou aos poucos. A Europa nesse período estava devastada pelos anos contínuos de guerras mundiais, que destroçaram sua economia e a infraestrutura da região. Em uma tentativa de reerguer e reestruturar os países europeus frente ao panorama desafiador do cenário de desalento econômico pós-guerra, foi elaborado pelos Estados Unidos um plano de ajuda econômica estrutural, com doações, investimentos e empréstimos massivos chamado de Plano Marshall. E para coordenar todos esses esforços de ajuda econômica vindo dos Estados Unidos, os europeus precisavam se estruturar em um bloco regional mais coeso e integrado. Por isso, nos anos 1950, houve iniciativas de integração econômica entre poucos países europeus, nomeadamente 6. Alemanha, França, Itália, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Primeiramente, o bloco tinha como objetivo gerenciar as riquezas das vastas reservas de carvão da produtiva região do Vale do Ruhr na Alemanha e da Alsácia-Lorena na França, para que se evitasse uma nova guerra mundial devido à disputa de territórios e de riquezas minerais. Com o tempo, outros blocos formados pelos mesmos países surgiram com o objetivo de promover a segurança dos países, maior integração econômica e também políticas unificadas sobre energia atômica. Logo, com maior integração econômica, evoluiu gradualmente até formar uma união política e econômica com dezenas de membros, incluindo até países da antiga cortina de ferro, bloco de países comunistas da Europa Oriental, como Polônia, Estônia, Lituânia, Letônia, Bulgária, Romênia e Hungria, que passaram a aderir ao bloco europeu, depois da queda do Muro de Berlim em 1989 e do posterior fim do bloco comunista. No começo dos anos 2000, a criação da moeda única, o euro, foi um dos passos mais importantes desse processo. A zona do euro passou a integrar economias muito diferentes sob a mesma política monetária, coordenada pelo Banco Central Europeu. Assim, mais de 400 milhões de pessoas passaram a comercializar, trabalhar e investir em uma única moeda. Um mercado gigantesco que abriu portas, horizontes e oportunidades para vários países e empresas, devido ao mercado unificado, com políticas comuns e moeda forte unificada, mas que demonstra falhas e vulnerabilidades. Esse é o ponto de discórdia e polêmica sobre a crise do euro e da União Europeia como um todo. Durante muitos anos, essa integração parecia funcionar bem. O mercado único permitiu a livre circulação de mercadorias, pessoas e capitais, impulsionando o comércio e a cooperação regional. No entanto, a crise financeira global de 2008 revelou fragilidades profundas no modelo europeu. Países com economias mais frágeis, como a Grécia, enfrentaram crises de dívidas severas. Desde a adesão desse país ao bloco europeu, suas contas apresentavam déficits constantes, maquiando as contas públicas para parecer aos investidores europeus e ao Banco Central Europeu um país confiável, com contas no azul. Como esses países utilizavam o euro, não podiam desvalorizar suas próprias moedas para recuperar sua competitividade econômica. A Itália, por exemplo, não desenvolveu uma indústria forte e competitiva, capaz de rivalizar com a indústria alemã, francesa ou inglesa. Antes do euro, utilizava a lira italiana desvalorizada para aumentar o número de exportações e assim ter superávites da sua balança comercial. O que, com a implementação do euro, fechou essa brecha monetária e a Itália ficou em possibilidade de realizar essa manobra monetária. Logo, o orçamento público italiano ficou constantemente em déficits fiscais e se desindustrializando cada vez mais. Isso gerou tensões entre países do norte da Europa mais ricos e fiscalmente estáveis, e os países do sul, que enfrentavam recessões profundas e altos níveis de endividamento, como Portugal, Grécia e Itália. Ao unificar e atrelar várias economias tão diferentes em uma só moeda, sem uma política estrutural de expansão industrial para novos países,
Logo, países agrários produtores ou turísticos como Grécia, Portugal e Itália, que vivem da exportação de bens de luxo, não conseguem se enquadrar adequadamente ao bloco, ficando marginalizados e insolventes. Essa crise da dívida evidenciou um problema estrutural. A União Europeia criou uma união monetária sem estabelecer uma união fiscal completa. Em outras palavras, os países compartilhavam uma moeda, mas continuam responsáveis por suas próprias políticas fiscais e dívidas. Economistas e analistas argumentam que essa estrutura pode gerar conflitos permanentes, pois decisões econômicas tomadas em um país podem afetar todo o sistema monetário. Outro fator importante na crise da União Europeia é o crescimento de movimentos políticos nacionalistas e eurocéticos. Em diversos países, partidos políticos passaram a questionar o nível de integração europeia e a transferência de poder para instituições supranacionais em Bruxelas, onde se concentram muitas das estruturas administrativas do bloco. Esses movimentos admiram que os governos nacionais perderam parte de sua soberania para tomar decisões sobre economia, imigração e legislação. Esse clima político culminou em um evento histórico, Brexit, decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia após um referendo realizado em 2016. O Brexit foi o primeiro caso de um país membro optando por sair do bloco. Esse episódio provocou um intenso debate sobre a possibilidade de outros países seguirem o mesmo caminho e sobre o impacto dessa decisão na estabilidade do projeto europeu. Além das tensões econômicas e políticas, a União Europeia também enfrentou desafios relacionados à imigração. A crise migratória se intensificou a partir de 2015 e trouxe milhões de refugiados e imigrantes para o continente europeu, sem uma infraestrutura preparada, pessoal capacitado para o acolhimento desses imigrantes e com poucos recursos econômicos em diversas regiões para absorver tamanho número de pessoas. Países da linha de frente como a Itália e a Grécia tiveram dificuldades para lidar com um grande número de chegadas. Ao mesmo tempo, vários governos europeus discordaram sobre como dividir responsabilidades e implementar políticas comuns de acolhimento. Essas divergências se revelaram novamente um problema central da União Europeia. Embora exista integração econômica significativa, as decisões políticas ainda dependem fortemente de cooperação entre governos nacionais. Quando interesses nacionais entram em conflito, torna-se difícil chegar a um consenso. Outro aspecto frequentemente citado por analistas é o desafio demográfico enfrentado pela Europa. Muitos países europeus têm populações envelhecendo rapidamente e taxas de natalidade baixas. Isso pode reduzir a força de trabalho, aumentar os custos com previdência e pressionar os sistemas econômicos. Ao mesmo tempo, a União Europeia enfrenta concorrência crescente de potências globais como os Estados Unidos e a China, que possuem economias maiores ou mais dinâmicas em determinados setores estratégicos. Nos últimos anos, outros fatores também aumentaram as pressões sobre o bloco europeu. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia trouxe desafios geopolíticos significativos, especialmente no campo de segurança energética. Muitos países da União Europeia dependiam do gás russo barato para abastecer suas economias. A necessidade de reduzir essa dependência obrigou governos europeus a buscar novas fontes de energia e reorganizar cadeias de abastecimento. Diante de todos esses desafios, crises econômicas, tensões políticas internas, disputas sobre migração, mudanças demográficas e pressões geopolíticas, alguns analistas passaram a discutir a possibilidade de uma fragmentação da União Europeia. Esse cenário não necessariamente significa o desaparecimento completo do bloco, mas poderia envolver mudanças profundas em sua estrutura. Por exemplo, alguns especialistas sugerem que a União Europeia pode evoluir para um modelo de integração mais flexível, no qual grupos de países avançam em diferentes níveis de cooperação. Outros analistas defendem que as crises enfrentadas pela União Europeia podem, paradoxalmente, fortalecer o projeto europeu. Ao longo de sua história, o bloco frequentemente respondeu a momentos de crise com reformas institucionais e novos mecanismos de cooperação. Programas de recuperação econômica, políticas comuns de energia, iniciativas de defesa europeias são exemplos de tentativas de fortalecer a integração diante de desafios externos e internos. Portanto, o debate sobre o futuro da União Europeia não se limita a uma simples pergunta sobre o seu fim. Na realidade, a discussão envolve diferentes cenários possíveis, desde a integração mais profunda entre os países membros até um modelo mais descentralizado, na qual cada Estado tem maior autonomia, que muitos especialistas concordam que o projeto europeu atravessa um período de transformação. As decisões tomadas nas próximas décadas poderão redefinir o papel da União Europeia no cenário internacional. O bloco continuará sendo um dos maiores mercados econômicos do mundo e um importante ator político global, mas sua forma institucional e seu nível de integração ainda estão em evolução. Para quem observa a política internacional, a trajetória da União Europeia oferece um exemplo fascinante de como diferentes nações tentam construir um sistema de cooperação internacional supranacional. O futuro desse projeto dependerá da capacidade de seus membros de equilibrar interesses nacionais com objetivos comuns e de se adaptar às suas instituições a um modelo cada vez mais complexo e competitivo.